Olá, que alegria estar com vocês novamente. Estamos em mais um episódio do programa Sabe as Mulheres. É sempre bom saber que você está ligadinho com a gente, acompanhando, né, nossos temas que a gente tem trazido aqui para bater um papo, né, entre nós e trazer conhecimento e também a palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, trazendo um tema super interessante. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar de assistir até o final, porque tem muita informação importante sobre os distúrbios do sono. A gente tem muito que perguntar, inclusive, Com eu e minhas certeza. companheiras aqui de programa. Jardilene, nossa querida Jardilene, eu tenho certeza que tem dúvidas também para Tenho tirar, muitas né? perguntas que também vai esclarecer a dúvida de vocês. É isso. Deise Mary Costa, é sempre bom estar com você. Obrigada. Também eu pretendo sair daqui hoje dormindo, porque insônia é comigo mesmo. Mas vamos lembrar também que esse programa de hoje foi um pedido, né, Silvia? Isso, bem lembrado, porque a É, gente acompanha os comentários, né? sim, Logo é. depois que a gente publica nossos programas, nossos episódios, e houve uma publicação, um comentário de uma pessoa sugerindo que se falasse sobre esse tema, e eu achei muito bom, porque é uma coisa que também. Isso é a Verdade. questão de saúde, qualidade de vida para todos nós. Então, a gente correu atrás de trazer uma pessoa que é fera nesse Top. assunto Ele é top. para esclarecer as dúvidas dessa pessoa que mandou a sugestão e também nossa, e você também que está acompanhando aí. Nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Coutinho, que é neurologista, neurofisiologista clínico, e ele é especialista, né, no sono. Ele ajuda as pessoas a conseguir um sono de qualidade, com certeza vai trazer muitas informações importantes para a gente. Seja bem-vindo ao programa Sabe as Mulheres. Obrigado, um prazer. Eu que agradeço o convite, né, para estar aqui no programa. E é sempre um prazer falar desse tema, né? Geralmente a população tem várias dúvidas e aí é importante a gente esclarecer, né? Uhum. Porque às vezes tem informações que acabam confundindo a população e quando a gente esclarece as coisas vão melhorando. É Que isso, bom, que doutor. bom. Sempre bom a gente saber mais. Conhecimento é tudo, né? Olha, entre os pilares da saúde, pelo que eu vi, o sono está entre esses pilares, não é isso? Antes de conversar com o senhor, eu vou pedir para a Deise orar por nós, porque a Sim, gente, quando claro. acalma nosso espírito, nossa alma, a gente recorre a Deus para nos dar essa paz e um sono tranquilo também. Verdade, né? A própria palavra diz lá no Salmo, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança, não é Muito assim? bem, muito Então bem. vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nos abençoa nesta tarde, toma a nossa frente, a nossa direção e também todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo esta programação, Pai, que eles também possam adquirir, Pai, conhecimento e também um caminho para a cura, ó Senhor da glória. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, como eu estava falando, entre os pilares da saúde tem a alimentação, exercícios e o sono, que acredito que o doutor vai confirmar para a gente, que é algo que a gente precisa ter de boa qualidade para não afetar a saúde no geral. Acredito que saúde física e saúde mental, o sono interfere nisso, né, doutor? Muito interessante já a sua colocação de colocar o sono junto, ali no mesmo nível de alimentação e atividade física, né? Que é uma coisa que até pouco tempo não era discutida, né? A gente colocava a alimentação, atividade física era mais relacionada com saúde do que o próprio sono. O sono vem ficando negligenciado muitas vezes na sociedade, é, né? Essa sociedade do resultado, da produtividade, né? E colocar o sono nesse patamar é muito importante, né? Porque é uma realidade, né? A gente acha, às vezes, que minha atividade física vai ajudar meu sono. Na realidade, o sono ajuda mais na atividade física do dia seguinte do que a atividade física em si tem impacto no sono, Uhum. né? Quem não dormiu mal já e no outro dia tinha que fazer uma atividade física e acaba não fazendo porque não se sente disposição, né? Então é muito importante colocar, né, todos esses três pilares aí da saúde no mesmo nível. E não são poucas pessoas que têm problemas, não. Que eu vi aqui, de acordo com a Associação Brasileira do Sono,
Cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem com distúrbios do sono, o que representa 46% da população. É muita gente que não está dormindo bem, né? Eu imagino que por vários motivos, entre eles apontados aqui tem ansiedade e as questões financeiras que tiram o sono de muita gente, doutor. E aí, como é que a gente consegue desvencilhar, né, esses problemas desse momento tão importante que é para a gente dormir? Porque parece que todos os problemas vêm à tona quando a gente se deita, não é isso? Vocês já perceberam? Deitou, aí vem tudo na mente, né? As contas para pagar, os problemas que vêm. Como é que a gente faz um negócio desse, hein? Bom, existe uma relação muito importante entre ansiedade e insônia, por exemplo, né? Que é a dificuldade de iniciar, manter-se dormindo ou um despertar antes do desejado, né? E, bom, existem perfis de pacientes, né? E vai ter esse paciente muitas vezes que vai... Eu costumo dizer assim, que tem pacientes que têm uma reatividade do estresse, por exemplo, ao intestino, né? Fica com um hábito intestinal alterado, e vai ter muita gente que vai ter essa reatividade do dia para a noite, vai levar o dia para a cama, né? Então a gente tem que entender, né, o perfil do paciente, e quando é esse paciente que fica ruminando pensamentos, a preocupação em relação ao dia seguinte, primeiro a gente tem que tratar, muitas vezes a gente tem que tratar o sono e o transtorno de ansiedade, né, quando é algo mais patológico, né? Mas se for, vamos dizer assim, mais pronunciado o problema do sono, a gente tem algumas estratégias, né, comportamentais e cognitivas. Por exemplo, deitar na cama apenas se estiver com sono, né? Porque às vezes você deitar, passou mais de 20 minutos porque está ali pensando nos problemas, e aí passa 1 hora, 2 horas às vezes na cama, né? Isso é ruim, certo? O ideal é sair da cama depois de 20, 30 minutos sem conseguir dormir, esperar o sono chegar novamente para depois ir para a cama, porque o cérebro ele aprende com a repetição. Então se você fica na cama todo dia sem dormir, ele vai aprender que a cama é lugar de pensar em problema, não de dormir, né? Outra coisa que a gente recomenda muitas vezes é ter um diário, né, ou uma agenda, porque às vezes o problema está muito relacionado às coisas que tem para fazer no dia seguinte, você fica com medo de esquecer, né? Então anota ali na sua agenda, né, as suas atividades do dia seguinte, fechou a agendinha, esquece que vai estar ali, dali não vai sair, né? Outras estratégias são meditação, né, para aprender a controlar melhor esse fluxo de pensamento. Cada vez mais a gente está usando o mindfulness, que é um tipo de terapia, né? Mindfulness vem do inglês, mas é atenção plena, né? Que é quando para você aprender a focar, por exemplo, na respiração, em algumas outras coisas, e não se prender aos pensamentos em si, né? Deixar esses pensamentos virem e irem embora, né? Então, e controlar o estresse do dia a dia, né? Porque na realidade é como o professor falava, né, antigamente, né, que o dia influencia a noite e a noite influencia o dia, né? Então não adianta também a gente ter um dia assim totalmente desorganizado, um dia totalmente estressante e achar que milagrosamente vai ter uma boa noite de sono, né? A gente tem que aprender a moldar a nossa rotina de uma forma mais saudável, né, para poder a gente também se beneficiar com o sono. A gente queria falar um pouco também dos riscos de quem, porque a gente está falando da insônia, né? Essa dificuldade as pessoas têm, mas também tem aquelas pessoas que deitam e dormem rapidamente, só que tem uma noite meio atribulada, né? Gente que ronca, e aí o problema não é só para ela, é para quem está do lado Isso. também. Tem outros riscos para quem tem uma noite assim, não tem um sono tranquilo, digamos assim, aquele sono que tem as etapas, né, as fases, assim. Quais são os riscos e que tipo de problemas são esses que acontecem? Existe a insônia, né, que vai encurtar o tempo de sono, né? Então essa privação de sono por si só, em relação ao tempo, vai de forma crônica causar prejuízos, né, que eu vou falar aqui mais na frente. Mas, por exemplo, esse paciente que dorme rápido, mas que fica acordando e ronca, a gente tem que suspeitar de um problema que chama apneia obstrutiva do sono, né, que é uma doença respiratória do sono, que ela vai fragmentar o sono, né, porque cada pausa respiratória dessa cai a saturação de oxigênio, muitas vezes, né? E o cérebro ele não é bobo, né? Ele vai lá e acorda, sem que são micro despertares, a gente não chega a perceber que acordou,
mas isso aí fragmenta, isso altera a arquitetura do sono, que são esses estágios, né? Então, né, tem os problemas que vão causar uma diminuição no tempo de sono, outros na qualidade de sono, outros na ritmicidade do sono, né? Que são as doenças do ritmo do sono. E, bom, um ponto em comum entre elas é o seguinte, né? Tanto as que influenciam no tempo, na qualidade e no ritmo. De forma crônica, elas vão aumentar a inflamação no corpo, predispondo a doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Com pressão alta, obesidade, porque ela altera os hormônios da saciedade. Problemas de ansiedade, depressão podem estar relacionados ao sono. Problemas cognitivos, né? Prejuízos no trabalho, nos estudos, né? Então, a gente... Muitas vezes porque as pessoas não veem pessoas com problemas graves de sono, mas prejudica muito, assim, como uma doença que a gente, vamos dizer assim, que é tida como grave para a sociedade. Às Às vezes vezes o sintoma aparece de outra forma, que a pessoa nem sabe que aquilo ali talvez esteja sendo influenciado pelo sono de isso, má muitas qualidade, vezes os pacientes né? não Problema sabem. cardíaco, né? Problema... Isso. Talvez seja isso também. A questão da memória, eu acho também que afeta, Isso. porque Afeta não é? A pessoa completamente. fica muito coisa, esquecido, né? E aí as mulheres, hein? As mulheres roncam mais ou são os homens? Vamos tirar essa dúvida, porque é assim, digamos, essas curiosidades, porque os homens têm a fama de roncarem mais que as mulheres, né? Vamos saber se é verdade ou não. Na né? realidade, depende da idade. Né? Antes da menopausa, os homens têm 4 vezes mais chance de ter apneia obstrutiva do sono e mais relação com ronco, né, do que Mesmo as mais mulheres. jovens? Mesmo mais jovens, né? Mas a partir da menopausa, as mulheres elas vão perder a proteção do estrogênio, né? E aí vai se igualar a prevalência de apneia obstrutiva do sono nos homens e nas mulheres. Estamos nessa fase. Meu Deus, eu ronco. Eu ronco. Eu ronco muito. Eu não escuto, mas quem passa pela porta do quarto fala. Meu falecido Então- marido falava muito. Nossa, a gente passava a noite toda se empurrando, porque ele roncava. Tava assim, ó, empatado, Olha, né? pai, ele falou assim, eu já acostumei, mas eu ronco muito. Disse Não que é muito incomum. alto. Não é incomum pacientes chegarem no consultório Se por causa de problemas conjugais por causa do ronco. Viu? Não é comum. Não é incomum. Não é sim, incomum. Eu achei que isso fosse comum. É comum. Agora, era a dúvida que eu tinha, o senhor já esclareceu que a questão hormonal influencia nas mulheres, mas essa questão hormonal que influencia, aumenta a possibilidade das mulheres roncarem, né, depois da menopausa, isso influencia também que com esse ronco, a qualidade de sono das mulheres também diminua por conta da questão hormonal? Olha, na realidade, assim, a gente vai ter o ronco, né, e vai ter a apneia obstrutiva do sono. Apesar de o ronco estar muito relacionado, é o sintoma mais comum de apneia obstrutiva do sono, a gente pode ter o ronco primário, certo? E aí, que a pessoa ronca, mas não tem apneia obstrutiva do sono, certo? E aí não está esclarecido ainda, né, na ciência, se esse ronco por si só, o ronco primário, que é ronco e não tem uma doença respiratória mais grave associada, vai levar aquelas repercussões que a gente falou de aumentar o risco cardiovascular, afetar a memória. A gente ainda não tem, os estudos são, vamos dizer assim, não batem o martelo. Inconclusivos, né? Não tem uma... Eu tinha uma dúvida, porque eu tava brincando com as meninas, chamando quando eu disse. O meu marido, ele tinha a apneia do sono. Tinha apneia. Fez a polissonografia e foi constatado que ele tinha apneia. Mas ele não quis usar o CPAP. E aí a neurologista que acompanhava ele, ela disse CPAP assim... é aquele aparelho. Um aparelho. É um aparelho que coloca, né? E quando Isso. você sente a falta de ar, ele supre. Como porque, assim, funciona? Explique pra gente. Porque o que é a apneia obstrutiva do sono, né? O próprio nome diz, apneia obstrutiva, né? Parada da respiração, a apneia, e obstrutiva porque ela ocorre por causa de uma obstrução a nível principalmente da faringe, né? A região da garganta da gente, que quando a gente está dormindo, não é que a gente perde muito da informação do cérebro que vai para essa região e acaba aumentando a probabilidade dela, pela pressão negativa, quando a gente está puxando o ar, fechar. Fechar ou diminuir, né? Deixar esse ar mais difícil de passar, né? Então, qual é a função do CPAP? O CPAP ele vai
jogar ar sob pressão para poder evitar que esse ar sob pressão, que ele vai evitar esse colabamento dessa região da faringe. E aí a pessoa consegue respirar normalmente. E usa como isso? Tipo uma máscara. É uma uma máscara. Mas isso o quê? Vem de farmácia? É o quê? Não, Não, é um aparelho, né? Ah, Eu vou o deixar o médico- médico explicar, mas eu já O médico passei por esses. que recomenda isso, é? depende do perfil do paciente, da gravidade da apneia obstrutiva do sono, mas assim, você pode usar inclusive para ronco primário, né? O CPAP ele pode beneficiar paciente com apneia obstrutiva do sono leve, moderada, grave, né? Mas existem também outros tipos de tratamento. É um aparelho que a gente vai comprar numa loja especializada, né? Um aparelhozinho que você vai colocar debaixo da cama ou do lado da cama, e aí vai vir um tubo ligado a uma máscara. E aí muitas vezes a gente usa, na maioria das vezes, quer dizer, a gente usa a máscara só no nariz, né? Mas tem outros tipos de máscara também. E aí o paciente ele vai colocar na hora de dormir e vai ligar o aparelho vai ficar jogando ar sob pressão, um ar sob pressão contínua, né? E para evitar que tenha esse fechamento da região da faringe na hora que a gente está dormindo. Então, assim, uma das coisas que ela explicou, né, na época que ele fez a polissonografia, ele tinha 40 e poucos anos. E ela disse, olha, agora você talvez não sinta tanto problema, nem tanta dificuldade, mas quando você passar dos 50 anos, você vai sentir que isso vai lhe prejudicar, né? Inclusive problemas cardíacos, etc. e tal. E assim, ele não acreditou, não quis, e após os 50 anos ele teve um câncer de cérebro. Né? Então, assim, ela explicou que o cérebro não descansa, né? Porque quando você não dorme, o cérebro não descansa. Então, você acorda no outro dia também irritado, né? Quando você não dorme bem, no outro dia você acorda cansado, irritado. Imagina, todos os dias você acordando Sim. sem Mas eu acho que isso conseguir. tem relação com a doença, não, né? A questão do tumor? Sim? Não dá pra gente afirmar, não, né? Que, né, aí tem outros fatores genéticos, né? O fato do sono, ele realmente influencia na questão vamos dizer assim, inflamação do corpo, da né? Ele inflamação falou. e da correção do DNA de acordo, né, para evitar alterações, né, mutações, né? O sono, ele influencia nisso aí, né? Mas não dá pra gente afirmar que, por exemplo, esse caso específico foi por causa do... O que eu né? quero dizer é o seguinte: o sono, ele vai dar uma reparação à pessoa, que no outro dia você vai amanhecer melhor, como você falou. E a falta desse sono reparador vai lhe causar inflamações, vai lhe causar uma série de problemas que podem aparecer em números de doenças, né? Sim. Essa relação entre sono e tumor existe, sim. Alguns tipos de tumores, eles são bem mais frequentes. Quem tem apneia obstrutiva do sono tem um problema do sono, né? Por exemplo, nas mulheres, o câncer de mama tem uma relação Também com problemas de sono, né? Tem essa influência. Nossa. Olha, agora, no caso, aqueles aparelhinhos que vendem, que colocam assim no nariz, que eu não sei o nome, mas que a pessoa diz, usa aquele. Que é como Tipo um band-aid. Não, ele teve uma coisinha assim, né? Dilatador nasal. O dilatador. Isso, dilatador. Aquilo é Ele usou recomendável? Não é recomendado. Não é? Até porque, como a gente falou, é um problema lá atrás na faringe. Entendeu? O nariz influencia? Influencia, né? É por onde o ar entra, né? Mas, por exemplo, paciente muitas vezes que tem um desvio de septo, né? Até às vezes importante, a gente tem que corrigir, mas não sabendo que essa correção não vai mudar muita coisa no índice de apneia dele. O que vai fazer, vai deixar a respiração, a vida dele vai melhorar, porque ele vai respirar melhor, e vai permitir que ele consiga usar o CPAP. Porque se você tem um problema nasal, né, uma obstrução nasal, você não vai conseguir usar o CPAP, não vai conseguir tratar. Mas as cirurgias nasais em si, elas não resolvem a apneia obstrutiva do sono. E muito menos o dilatador. E aí, quando a pessoa dorme com uma pessoa que ronca, tem que ser aquela cutucadinha normal, empurra. Não, uma orientação é... Qual é a posição melhor? Pronto, isso aí influencia. Uma posição melhor é de lado, né? Diminui a probabilidade de ronco, porque quando a gente tá de barriga para cima, a gravidade coloca a língua mais para trás e aumenta aquela obstrução na região da faringe. Então, dormir de lado já é uma. Evitar refeições, e tem gente que toma até café de noite, né? Então, evitar coisas estimulantes à noite, né?
É que chama higiene do sono, né? É, Tem higiene essa do sono. expressão. Isso. São várias coisas que a pessoa É. deve fazer, né? Acho que o Isso. senhor até já citou algumas aí, que a gente tem que tomar essas precauções para que já vá deitar realmente num ambiente adequado, né? Exatamente. A gente tem muito essa coisa do olhar o celular antes de dormir, Que é horrível. vou só dar uma olhadinha, né? E aquela olhadinha e acaba demorando. Então, eu quando eu perco o sono, que é uma coisa, não é uma coisa rara, é quase constante, quando eu olho, eu fico no celular, ou então eu fico na TV, fico vendo. Porque eu tô sem sono, né? Quando eu olho, assim, já é 4h30, 5h30, aí eu desligo, mas eu consigo, eu sinto que eu não estou dormindo. Eu fecho os olhos, mas eu não estou dormindo. E aí, quando dá umas 7h30, eu já estou ligadona, eu acordo bem, sabe? Não fico mal-humorada. Quando eu perco o sono, nada muda. Assim, de mau humor, de estresse, não muda. Aí se eu for fazer um exercício físico, quando eu estou fazendo exercício físico, mais me dá um sono. Eu tenho tanto sono quando eu estou fazendo musculação. É musculação e pilates, principalmente quando eu perco o sono pela madrugada. Mas não tem a ver com o horário que você faz, não? Quando eu falei, uma vez eu falei, começou a ficar bem pior na pandemia. Aí eu comentei com meu falecido marido, eu estou dormindo muito mal. Ele falou, não, você sempre dormiu mal. Você nunca dormiu bem. E assim, eu também não gosto de dormir. Então, mas eu preciso. Por causa da idade, né? Mas tem pessoas. Após a menopausa, piorou muito, 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 muito. Pois eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muita O doutor vai confirmar aqui. Eu vi uma reportagem que o sono interfere até na beleza. Mas eu sou bonita. Não, assim, as pessoas que não dormem bem, né? Porque assim, você fica com olheira, Não, então é isso que eu tô geralmente. falando. Cronicamente, quem dorme mal vai. Até aquela questão que a gente falou do reparo, do DNA, tudo isso vai influenciar né, No aspecto no físico. aspecto físico da gente, né? E tem aquelas pessoas que dizem, a gente até recebeu num programa recentemente, uma pessoa que diz que produz mais à noite. Ela troca o dia pela noite porque ela trabalha mais à noite. Ela é artesã e ela disse, olha, eu quero mais silêncio na casa, eu produzo muito melhor à noite. Isso traz riscos, é saudável isso, a pessoa deixar de dormir à noite para poder trabalhar mais, para render mais. É saudável isso, doutor? Ó, eu vou responder, mas depois eu quero comentar umas coisas que ela falou que é importante também falar, porque está dentro desse contexto, das variações da normalidade, né? Cada pessoa ela vai ter um cronotipo, que é o quê? Que é uma tendência, né? A horário de dormir e acordar. A maioria das pessoas é dos cronotipos intermediário. Dorme aí por volta das 9, 10 horas e vai acordar aí 6, 7 horas da manhã. Mas a gente tem o cronotipo matutino, que são aquelas pessoas que dormem bem cedo e acordam bem cedo, às vezes 4 horas da manhã, né? E vão ter o vespertino, que é aquela pessoa que dorme tarde, 2, 3 horas da manhã e acorda de 9, 10 horas da manhã, às vezes meio-dia, né? Isso é uma questão, certo? Isso aí, a princípio, não é doença, certo? Se a pessoa dormir a quantidade de horas que ela precisa para se sentir restabelecida, ok, certo? Não vai ter pelo menos aí assim, os estudos também não batem o martelo que a longo prazo vai ter um problema, entendeu? Porque o problema maior é a privação de sono. Que, por exemplo, uma pessoa, né, que dorme muito tarde e acorda muito tarde, isso é comum nos adolescentes, né? Isso é uma tendência da adolescência. Né? O problema começa porque a sociedade começa às 7 da manhã. Então você começa a ficar privado de sono, porque seu horário é para dormir 3, 4 horas da manhã, por causa da sua melatonina endógena. Você vai ter que acordar de 7, 8 horas da manhã, por causa da escola, da faculdade, do trabalho. Aí onde está o problema. E aí, às vezes, apesar de ser uma tendência natural da pessoa, às vezes precisa de uma intervenção. Mas tem outras pessoas que têm um problema do ritmo do sono. Desenvolve, né, essa tendência para dormir tarde e acordar tarde, né, e chama atraso de fase de sono, né? Que é mais comum nessas pessoas que têm uma tendência mais noturna, né? E
muitas vezes a gente acaba tendo que tratar por causa dessas repercussões que tem no dia seguinte, porque ela perde né, tem um prejuízo muito grande na produtividade. Mas se imagino. ela dorme, vamos dizer, 10, 11 horas, e ela dorme 6 horas, e ela acorda naturalmente, sem despertador, sem nada, e aquilo ali, satisfação de sono. Porque as pessoas falam muito de, não, a janela de 8 horas. A pessoa necessita das 8 horas, exatamente, para ter o descanso. Não, isso é uma média, né? Isso aí é, vamos dizer, 7, 8 horas para um adulto, né? É exatamente isso que eu ia comentar do que ela falou. Porque, assim, por exemplo, ela disse, eu durmo um pouco e me sinto bem. Existem os dormidores curtos, que são pessoas que dormem menos de 6 horas, né? E ficam bem, né? E tem os dormidores longos, são pessoas que precisam dormir 10, 11, 12 horas, né, por dia. É. E, assim, a gente também nos estudos não tem ainda, vamos dizer assim, no que o dormidor curto, a gente tem uma impressão de que realmente a longo prazo vai ter um pouco mais de prejuízo cardiovascular, né? E sugere também os estudos que talvez esse outro perfil que dorme muitas horas também tenha, né, não sei, tenha repercussões a longo prazo, né? Mas são tidos, né, na literatura como variações da normalidade, né? Porque aquela pessoa ela está programada pelos genes dela, né, e pela que vai determinar o ciclo de melatonina endógena para dormir 5 horas. Mas a questão da luminosidade, eu ouvi falar que tem alguma Pessoal coisa também tem. que influencia, né? Assim, do claro, do escuro, aquilo que o cérebro é como se fosse um alerta de que aquele horário é o horário de dormir. Tem isso também? Tem Ou não? sim, porque a luz é o principal sincronizador. A gente tem os ritmos biológicos, né? O principal ritmo da gente é o dormir e acordar, mas horário de refeição, horário que você tem uma produtividade melhor para estudar, horário que você tem uma produtividade melhor para fazer atividade física, isso é tudo determinado, né, pelos genes da gente que vão. É caso a caso, então. Não é algo assim. Não, eu Tem? vou chegar lá, porque assim, a gente tem a secreção da melatonina, que é à noite, certo? Sim, como é isso da melatonina? Bom, é um hormônio que ele é produzido pela glândula pineal. E aí, em relação a isso que você falou do claro e escuro, Ah. ela sincroniza a melatonina, ela tem um efeito sincronizador. Ela vai porque a gente tem uma tendência, na realidade, se não existisse a luz, por exemplo, se está no quarto escuro total, a gente tem uma tendência a ir mudando o horário de sono, que a gente tem um período que é vamos dizer assim, um ritmo da gente de dormir e acordar. E geralmente esse ritmo é mais de 24 horas, um pouquinho. Se não tivesse a luz para sincronizar a gente ia ficando cada vez dormindo mais tarde, acordando mais tarde, até trocar, né? Existe até uma doença do sono que causa isso, né? Mas aí vem a luz e aí ela vai bater na retina, vai ir para o hipotálamo, que vai, né, ter sua alça lá com a glândula pineal, que vai determinar o horário de secreção da melatonina. E esse horário de secreção da melatonina determina o horário da gente acordar, né, que vai influenciar o horário da gente dormir, né? Então, essa questão da luz, por isso que é ruim usar tela à noite. Tela, né? Porque você O vai cérebro inibir a dá uma melatonina. mensagem Olha, ao cérebro, viu? né? Tenho É. inibido ela muito. Né? Tá vendo? Pode ser aí a explicação, né? Sim, influencia. Porque, por exemplo, paciente que tem atraso de fase de sono e ainda usa muita tela à noite, ele está inibindo a melatonina, que é um problema dele, que a melatonina dele é atrasada, e ele está atrasando ainda mais. Ou seja, ele está piorando o problema. atrasadíssima. Ainda atraso ela mais. Mas se a pessoa tem um horário, um ritmo de sono normal, que assim, eu tenho uma televisão muito grande no meu quarto. Eu já tive vontade de tirar, mas nunca tirei. Mas assim, eu não tenho problema nenhum de dormir, de sono. Raras vezes, eu posso contar assim nos dedos quantas vezes já tive insônia, mas muito raro. Mas minha televisão é muito grande no quarto, 65. Mas eu ligo ela já no off-time, botando off-time. Porque se eu não botar ela, fica ligada Ela fica lá. lá e tu dorme. Porque de 10 a 20 minutos eu boto off-time e eu não vejo ela desligar, eu já adormeço. Sim. Então, Mas assim, é ruim apesar para de o ser. sono? É ruim porque eu sei que uma claridade daquela, uma tela enorme no quarto. Mesmo com o olho fechado, a luz influencia na secreção da melatonina. Isso é verdade. E até do relaxamento da mente, né? De chegar no sono REM, que é o sono de descanso. O que a eu já gente tive aconselha é vontade nem de ter tirar. TV no quarto. Eu sei que eu tenho também. o conselho é esse. Eu já tive vontade de cômodo, tirar, né? Nossa, nós mas fazemos tudo errado. né? É isso que lembra que eu estava Nós falando no início? fazemos tudo errado. E tem esses comportamentos que o pessoal às vezes tira como
o senso comum que não tem problema fazer aquilo, Fazer, mas na realidade, por exemplo, você influencia. não está tendo problema no sono, mas se em determinado momento da vida a pessoa passa a ter, por exemplo, um quadro de insônia, aquele comportamento inadequado vai ser um fator perpetuante para o problema. Entendeu? E aí muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está se prejudicando. O Música celular faz eu já bem para tive. dormir? Porque Olha, me dá um depende da soninho. música, né? Se Eu for uma boto música, musiquinha no se meu for uma ouvido. música que for relaxante, que não for estimulante, né? Aí é legal. Mas no fone? Ainda põe o fone Uma aqui. coisa Vou que ficar eu gosto muito, Eu e durmo que eu na até orelha. pensei em levar para o quarto, mas não por causa da minha netinha que dorme comigo. Eu gosto muito de barulho de água, chuva. Sim, Nossa, sim. aquilo ali me relaxa. É É o que a gente relaxante. chama de ruído branco, né? Muitas vezes, principalmente aquele paciente que tem o overthink, né? Que fica pensando muito, às vezes ele, com um barulhinho, ele foca naquele barulho e aí diminui aquele fluxo aumentado de pensamentos, né? Que quer queira, quer não, para o cérebro é um estímulo que faz ele ficar acordado. É aquela desculpa, pode Uma falar. pergunta. Já mandaram eu tomar melatonina, bababá, mas eu tenho uma resistência a tomar medicação para dormir, Uhum. né? É certo? É errado? Ó, você tá certo de não tomar sozinho, certo? Porque melatonina, apesar de ter sido aprovado como suplemento alimentar, não é, né? Isso aí, qualquer método de sono foi contra essa decisão, porque é um hormônio, né? É, e ele tem uma questão que a gente falou ali de sincronizar o relógio biológico da gente. E se for tomado de forma inadequada, ele pode piorar o problema. E no seu caso especificamente, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial aí entre insônia, atraso de fase de sono, dormidura curta, para poder decidir realmente qual vai ser o tratamento mais adequado para você. Eu acho que eu vou te fazer uma visita. Ela falou aí que dorme com a neta e tem muita gente que observa criança, às vezes, roncando. É normal uma criança roncar, doutor? Olha, não é normal roncar em nenhuma idade. Nenhuma idade, É, mas a criança, criança- causa mais Tô curiosidade. achando Né? que Silvia ronca. Eu já disse que ronca. Não, quando eu vou viajar, aí a pessoa fala, vamos ficar em quarto triplo. Eu falo assim, olha só, pessoal, tem que avisar que eu ronco. Quando eu estou em viagem, eu não consigo nem dormir com medo de eu também, roncar e alguém também. escutar. Eu durmo mal por conta Meu disso. Deus. Aí E eu, às fico- vezes, acordo com meu ronco. Acontece. Não, graças a grave. Deus ainda não. É Pronto. grave o caso, né? Olha, Tem que dizer. era uma coisa que eu tinha dúvida. Eu achava que meu marido acordava com ronco, porque ele roncava tão alto que ele acordava assim, assustado. Mas eu acho que, na verdade, não acorda com ronco, acorda com obstrução, não é isso? Pode Ou acordar, ronco, pode acordar você com escuta ronco, assim, pode né? acordar com obstrução, que é a sensação de engasgo, né? Pode acontecer as duas coisas. Pode. Mas só voltando nessa questão da criança, que é muito importante Sim, o pessoal sim. saber, existe a apneia do sono obstrutiva na infância também, sendo que aí as causas vão ser diferentes da do adulto, né? O adulto está muito relacionado à obesidade, à idade mais avançada, ser homem. Já na criança está muito relacionado à a questão da potência das vias aéreas superiores, que seria, né, principalmente uma amígdala e uma adenoide aumentada. Ah, é? É, Então aquela cirurgia que é bem comum Isso. fazer, isso resolve? Sim, muitas resolve. vezes resolve. Porque minha neta tinha essa apneia muito forte, ela chegava. Era uma coisa horrível. Às vezes eu até pegava. E eu quase não dormia porque eu tinha medo dela. E aí a mãe dela e o pai dela operaram ela. Ela hoje tem uma outra qualidade de vida. Ela pode até estar gripada, ela não ronca mais, não ronca e dorme. Agora também, uma coisa que você falou, se deixar uma televisão ligada, mesmo que fique no zero, ela incomoda muito ela. Ela rola assim. Ela não gosta. Acho que é a luminosidade, Aí então, tem né? que apagar a TV. Aí como eu durmo com ela e estou com insônia, aí eu fico com o celular, ainda boto um pano. Atrasando a minha melatonina, né? Ai, que absurdo. E a questão da melatonina, só um médico pode prescrever. O correto seria isso, né? O médico correto é esse. Né? prescrever porque, e assim, não as essa pessoas dose, se automedicarem. essa dose que é tida como suplemento que vem nas farmácias, na realidade ela não tem efeito nenhum. Porque é uma dose muito abaixo do que a gente usa para realmente ter efeito terapêutico. Então, a gente nunca passa essa melatonina. Na realidade, a gente não tem uma formulação ainda
um laboratório que faça, né, comercialmente com as doses que a gente utiliza, então a gente acaba fazendo farmácia de manipulação. Então, vamos falar quais são as indicações. No caso, as pessoas devem procurar o neurologista, né? Um caso que realmente está preocupando, e se submeter a esse tipo de exame. Por exemplo, a polissonografia. Eu, inclusive, já fiz. É tão chato aquele exame, né? Horrível. Mas Você dorme é lá. sempre Não é necessário aquele fazer, que né? bota um monte de coisinha e dorme? Esse é a polissonografia. Não, então depende da indicação, Ah, é? né? Por exemplo, insônia, a gente só vai fazer a polissonografia no paciente com insônia se realmente, assim, a gente já tentou tratar de tudo, não vem funcionando, então a gente tem que investigar se tem outra coisa ali, outra doença do sono, intrínseca do sono, né? Que esteja fazendo esse problema se perpetuar, né? Mas a polissonografia tem a principal indicação, são os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia obstrutiva do sono, a apneia central do sono, e serve também para outros problemas do sono, como as parassonias, né, que é da família do sonambulismo, né, que são movimentos motores, né, durante o sono, anormais, e transtornos de movimento relacionado ao sono, né? Tem um negócio de pernas Pernas inquietas. inquietas. O que é isso, doutor? Bom, síndrome das pernas inquietas, né, ou doença de Wells-Ekbom, é um distúrbio no movimento relacionado ao sono, que o paciente ele vai sentir um incômodo, uma inquietação, uma urgência de mexer, principalmente as pernas, mas pode afetar também os braços, outras partes do corpo. E isso aí ela acontece principalmente no final do dia e piora com o repouso. Ah, é? Ou seja, quando a gente vai deitar, é o final do dia, e geralmente a gente deita na cama e fica com o pé parado. Então aí vai vir os sintomas, que vai ser aquele incômodo, vontade de mexer, né? E pode ser grave, muito grave às vezes. E aí o paciente não vai conseguir dormir por causa desse incômodo, né? Como fica assim? Mas a pessoa sente, ou o próprio paciente sente, acorda ou não dorme direito por conta disso, ou as pessoas que Não, convivem o com paciente ele que sente. sente? Ele sente um incômodo, uma urgência de mexer. Às vezes ele tem que ficar andando na casa, entendeu? Tem pacientes que ficam muito graves, assim, que chega a ser desesperador, né? A família fica desesperada porque ele está em extremo sofrimento, porque ele não consegue parar as pernas, aí não consegue dormir, né? E isso vira uma questão. Mas isso seria um distúrbio de sono ou uma doença Que atrapalha o sono. não mental? Ela está no psicossomática? capítulo de distúrbios do Distúrbios. movimento relacionados ao sono. Né? Mas quando a pessoa se levanta para ficar andando na casa, ele levanta dormindo como sonâmbulo ou não? Não, ele está e- acordado, é porque o fato de se movimentar alivia essa Que coisa, sensação. né? Então acaba que ele tem que ficar andando muitas vezes para poder aliviar. É aquele pessoal que fica balançando a perna, assim, assim? Na realidade é como se fosse assim, aquele É como se fosse uma mexendo as coisa meio pernas, mexendo as inquieta. pernas, quieto, e aí, né, é aquela pessoa que tem que ficar virando para um lado para o outro, mas não, assim, se eu falar virando para um lado para o outro, todo mundo vai se identificar, não é assim. É uma coisa que é bem marcada, entendeu? Assim, Dá para entender. Né? e aí, assim, ela deitou, começa a vir aquela sensação de. E ela tem que mexer as pernas para poder aliviar aquela sensação que incomoda. coisa, E a pessoa faz o quê, então, no caso como esse? Tem Então, medicação? depende da gravidade, né? Tem paciente que vai ter esse sintoma aí 1, 2 vezes na semana e a gente vai orientar medidas comportamentais. Atividade física ajuda muito durante o dia, alivia os sintomas. Evitar substâncias estimulantes, cigarro, cafeína à noite. Algumas medicações podem tanto desencadear quanto piorar. Alguns antidepressivos e algumas outras medicações, certo? Por exemplo, até antialérgico pode piorar, né? Então, quando é um paciente que tem poucos sintomas, né, não tem uma doença diária, a gente vai mais para esse lado aí, né? Mas aí, às vezes, a gente precisa realmente medicar esses pacientes para poder ter um controle. Aí você estava falando que na polissonografia identifica isso também, né? Entre outras coisas. Ó, existem sinais na polissonografia que chama movimento periódico dos membros, que o paciente ele vai ficar mexendo a musculatura tibial anterior da perna de forma rítmica, assim, ó, a noite toda. Mesmo dormindo? Dormindo, isso é dormindo. Esse aqui é dormindo. E aí, isso está muito relacionado com o síndrome das pernas inquietas. É um problema específico, mas que tem relação com o síndrome das pernas inquietas. Então, quando a gente vê esse tipo de movimento na polissonografia, a gente tem que perguntar para o paciente se ele tem sintomas de síndrome das pernas inquietas. Meu Deus, que coisa, né?
Aí, passando por esse exame, identificando que a pessoa tem apneia, tem outros problemas aí, distúrbios, qual é a recomendação? Tem casos em que é preciso fazer cirurgia ou medicação? Qual normalmente? Para apneia obstrutiva do sono? Dos distúrbios normalmente identificados. Não, então aí é muito individual, depende de cada distúrbio, Não, né? normalmente, assim, vamos dar um exemplo. Então, há casos em que é preciso fazer algum tipo de cirurgia ou não? Bom, cirurgia e medicina do sono, a gente vai estar falando de apneia obstrutiva do sono, certo? E aí tem casos cirúrgicos, tem casos cirúrgicos, né? Por exemplo, o paciente ele tem uma hipoplasia de maxila ou de mandíbula, certo? Que aí vai diminuir o espaço, né, posterior, né, na região da faringe, muitas vezes grave, né? Principalmente pacientes, às vezes, que têm síndromes genéticas, né? E que aí, por exemplo, a cirurgia ortognática vai curar o paciente, né? E pacientes que têm apneia leve, né? Que são, por exemplo, adultos jovens, não querem usar o CPAP, tem as cirurgias palatais, né? Que são as faringoplastias, que também são usadas, mas principalmente para os casos mais leves de apneia. Não é uma tendência de não... Esses procedimentos eles tendem a não resolver quando uma apneia é grave, entendeu? Uhum. Só se for aquela cirurgia ortognática, o paciente tiver indicação. Certo. E é o tipo de coisa que, com esse tipo de acompanhamento, esse tratamento direitinho que fizer, a pessoa consegue, pelo menos, amenizar, né, esses problemas, esses sintomas. Não, são doenças tratáveis, né? Às vezes o paciente realmente... Paciente complicado, né? Às vezes a resposta é variável aos tratamentos. Tem paciente que com CPAP a gente precisa de pressões altíssimas, às vezes tem que ir para outro aparelho que chama BiPAP, né? Que ele vai ter umas configurações diferentes, né? E mesmo assim a gente não consegue controlar totalmente os eventos, né? Aí às vezes a gente tem que lançar mão de terapias combinadas, fono junto com CPAP, às vezes medidas cirúrgicas, às vezes são pacientes, por exemplo, pacientes muito obesos, às vezes a gente vai ter paciente que a gente vai indicar cirurgia bariátrica, né? Porque a perda de peso diminuiu a questão da flacidez, porque às vezes a questão da menopausa também acontece muito da gente ter mais flacidez em várias partes, né? Eu imagino que lá para dentro também deve ter alguma coisa que pode contribuir mais para a pessoa roncar, é ou não é? Então, é justamente isso que acontece, né? Que a gente estava falando que depois da menopausa, a apneia obstrutiva aumenta nas mulheres, se iguala aos homens. Tem a ver com essa questão da flacidez, né? Porque vai ter uma flacidez na musculatura da faringe. Que coisa triste, né? É triste. Mas... E não tem exercício para isso, não, né? Não, acho Musculação com audiologia. Olha, esses distúrbios todos que foi falado, todas essas doençadas assim, isso são coisas novas ou sempre existiu? Porque na época que eu era pequena, adolescente, jovem, não faz muito tempo, tá? A gente não ouvia falar tanta coisa, a gente também não ouvia falar que alguém perdeu o sono, que tinha insônia, né? Isso, você acha que isso está ligado ao quê? A correria do dia a dia, o estresse, né? A ansiedade, as doenças também que aumentaram, né? Ansiedade, síndrome de pânico, tanta coisa que o ser humano tem que começa a... Você também acha que é isso ou não tem nada a ver? Com certeza os distúrbios do sono vêm aumentando em frequência, né? Por a obesidade vem aumentando, que influencia na apneia obstrutiva do sono. Essa questão da sobrecarga das pessoas e transtornos ansiosos, uso de telas, né? Tudo isso vem impactando e mais pessoas adoecendo tem uma tendência de aumentar essa discussão, né? Mas a medicina do sono, vamos dizer assim, ela não é uma especialidade nova, ela tem, né, já décadas aí. A questão é que no Brasil ela ainda está se desenvolvendo, né? Ainda não tem tantas escolas de medicina do sono, por exemplo, como cardiologia, pneumologia, né? Mas a tendência é negligenciado e que agora as pessoas negligenciado ainda, tanto pela sociedade como o sistema público de saúde. Que coisa, né? Então a informação, como a gente está fazendo aqui, é importante, né? Para que uma as pessoas... pergunta que não quer calar. Você, Gustavo, tem insônia? Eu trato insônia e tenho uma apneia obstrutiva do sono e uso CPAP.
Ah, porque a gente sempre tem essa dúvida. Eu né? acho que se eu fosse usar o CPAP, eu não ia conseguir dormir. Ah, Então, mas é porque às vezes Mas tem aí, se eu paciente que usar, tem eu posso insônia dormir e assim? apneia obstrutiva do sono, que é vamos dizer assim, como se fosse uma entidade, uma doença à parte do que você ter um ou outro. Porque quando junta essas duas coisas, o paciente tem um perfil clínico mais grave. Fica mais difícil tratar a insônia e mais difícil tratar a apneia obstrutiva do sono. Então, muitas vezes, realmente, o paciente que tem insônia e apneia obstrutiva do sono, ele não vai conseguir usar o CPAP no primeiro momento. Então, a gente tem que primeiro tratar a insônia dele, para depois ele conseguir usar o CPAP. muito bem. Depois a gente pode fazer mais alguma pergunta, se for o caso. Sim, claro, tá vai- tão bom que deu. E você que tá eu até dei assistindo? sono. Não deu sono, não deu sono. Eu fiquei Não, bem até já esperta. dei sono aqui. Até o final, você pode saber como, né, encontrar o doutor Gustavo nas redes sociais. Verdade. Então fica ligadinho aí, escuta essa palavra que vai vir agora. Quem vai trazer essa palavra para a gente é a Patrícia Ribeiro, Nossa convidada. convidada né? da gente mais uma vez. E A eu gente fica vou tão ficar feliz ali. quando ela participa, trazendo uma mensagem da parte de Deus. E vamos ouvir, fica aí ligadinho, e aí no final a gente vai dar as informações sobre os contatos do doutor. Ok? Amém, ok. Quero agradecer, né, ao convite, que Silva sempre me chama, obrigada, viu? E o que eu quero deixar, a breve mensagem, que eu não vou nem abrir a Bíblia, porque é uma mensagem, um versículo bastante conhecido, que se você me perguntasse, Patrícia, sintetiza a Bíblia em apenas um versículo. Seria no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde Jesus disse, onde João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. E por mais conhecido que esse versículo seja, muitas pessoas não têm o verdadeiro entendimento dele. Porque, primeiro, essa palavra perecer, o que significa? É morrer. Mas, Patrícia, o versículo está dizendo que aquele que crê em Cristo, ele não vai morrer. A morte que João aqui está falando não é a morte física, a morte biológica. É a morte espiritual. Porque, na verdade, todos nós, todos sem exceção, quem mora na Paraíba, quem mora em São Paulo, quem mora lá do outro lado do mundo, todos habitando a face da terra, todos nós pecamos. E esse pecado, ele nos trouxe a morte espiritual, lá desde do Jardim do Éden com Adão e Eva. Então, todo ser humano, ele nasce vivo, biologicamente está vivo, respirando, batimento cardíaco, tudo ok. Mas por mais lindo que aquele bebezinho seja, ele é um morto espiritual. E é nessa questão que João está falando, que aquele que não crê que Deus, que Jesus é o unigênito Filho de Deus, que Deus enviou para que sobre Cristo fosse jogada a maldição do pecado, em Cristo e não em nós, porque na verdade, quem foi que pecou? Fomos nós, eu e você. E aqui eu já abro um parentezinho, porque a questão é, não, mas eu não sou pecador, porque eu nunca matei ninguém. Eu nunca peguei uma faca e enfiei no bucho da pessoa, a pessoa morreu. Eu nunca furtei um celular, né? E aí muitos dizem, eu não tenho pecado. Porém, para a humanidade, se coloca uma régua de que isto é pecado e uma fofoca não é pecado. Uma mentirinha não é pecado. Um comprar e não pagar não é pecado. Um julgamento, uma maledicência, um ato até de eu ver meu irmão precisando de ajuda e eu não ajudar, eu estou pecando. Então não existe, meus amados, ninguém na face dessa terra que pode bater no peito e dizer, eu não tenho pecado. Por mais boa que uma pessoa seja, que realmente, aos olhos humanos, existem pessoas boas, mas não na ótica de Deus de ser boa sem pecado. E a ótica da Bíblia, a questão de ser bom é a questão de uma pessoa sem pecado. E sem pecado não existe ninguém. Sem pecado só Cristo Jesus. Então, toda a humanidade, né, sem Cristo Jesus,
aquele ser humano que ele não se confessa um pecador, que ele não se acha necessitado, né, do perdão de Cristo, ele tem a condenação eterna. A salvação eterna, ela é apenas dada para aquele que confessa Jesus como seu Salvador, aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, que olha para si, vê o miserável pecador que é, e que as suas boas obras não é mérito para ele ser salvo, porque se eu sou mal, as minhas obras também são mal. Porque, como eu disse, não tem... eu peco por pensamento, por julgamento, por uma maledicência, até no ato de eu discutir com alguém, muitas vezes até xingar, falar o que não deve, eu estou pecando. Jesus disse lá no Sermão do Monte: ouvi-se dizer antigamente que quem tira a vida do outro é quem matou. Eu vos digo que se você xingar seu irmão, você também é um assassino. Então, será que só eu briguei com alguém, xinguei alguém? Então, meus amados, todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos nos arrepender. E confessar Jesus não é a religiosidade, porque esse versículo de João 3,16 é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque Nicodemos é um homem religioso, é um homem que sabia da Bíblia, é um homem que praticava a lei. E Nicodemos chega para Cristo para perguntar como adquirir a salvação. E Cristo diz: Nicodemos, tu é um doutor da lei e não sabe como adquirir a salvação, é necessário nascer de novo. E aquilo perturba Nicodemos, porque ele não entende o que é nascer de novo. Ele achava que por praticar a lei, por ser descendente de Abraão, por ser judeu, por conhecer a Bíblia, ser um doutor da lei, ele estaria salvo por causa disso. E Jesus disse: olha, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E aquilo perturba Nicodemos. E aí Jesus explica a Nicodemos como é que se dá a salvação. Não é pela prática da lei, porque todos nós somos pecadores e ninguém vai conseguir praticar a lei. E aí é quando Jesus, explicando a Nicodemos, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, o seu unigênito Filho, para aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Ou seja, olha só como é interessante. Um ser humano, todos nós nascemos vivos biologicamente. Porém, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todo ser humano, ele vai morrer fisicamente, mas espiritualmente, em Cristo Jesus, se em vida ele se decidiu por Cristo Jesus, ele morre biologicamente, mas espiritualmente ele não morreu. E na volta de Cristo, ele irá ressuscitar, né? E terá a vida eterna. Ele não passará pela segunda morte, onde aquele que é condenado, ele vai passar pela segunda morte, e a segunda morte é espiritual. Você pode estar me ouvindo e até não acreditar: não, para mim, morreu aqui, acabou. Certo, vocês têm esse direito de pensar que depois da morte tudo acabou, não existe o além. Mas se você tiver certo, nem eu, nem você perde alguma coisa. Se não houver nada além, depois da morte. Mas se houver, como é que você vai adquirir a salvação? A salvação não vai adquirir por você ser uma pessoa religiosa, por você achar que é bom, porque você é um bom cidadão, um bom marido, um bom filho, tem um excelente caráter, educado, ético, de boas obras, mas não é isso que vai te levar ao céu. Não é isso que vai fazer você adquirir a salvação em Cristo Jesus. O que vai fazer você adquirir a salvação em Cristo Jesus é você realmente se considerar um pecador, se arrepender e abandonar o pecado. E quando a pessoa diz assim, se confessar, confessar Jesus como Senhor e Salvador, sabe o que é? Trocando-nos em miúdos, é você dizer o seguinte: eu não quero mais andar no caminho de pecado, eu quero andar no caminho que é Cristo. Eu vivei toda a minha vida no pecado, mas agora eu quero viver no caminho que é Cristo, que é o caminho de santidade. Quando a pessoa diz, eu quero andar no caminho que é Cristo, eu estou dizendo, eu quero andar no caminho de santidade. E aí a grande questão é, eu, Patrícia, não posso andar no caminho de santidade se não for através de Cristo, porque a minha natureza, ela ama pecar. Como diz Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu desejo fazer, esse não faço. Por quê? Porque a natureza do pecado habita em mim. Então, na medida que Jesus ele passa a fazer parte da minha vida,
aquele desejo que eu tinha de pecar, né, que amava o pecado, andava pela consciência dos meus olhos, desejo da minha carne, né, na medida que eu encontro a Cristo, que eu tenho verdadeiramente um novo nascimento, que é ser regenerada, né, eu não tenho mais prazer de desagradar quem? A pessoa que eu encontrei, Jesus Cristo. Eu não tenho mais prazer de viver em pecado, sabendo que o viver em pecado desagrada ao meu Senhor. Então, toda pessoa que abre a boca para dizer, não, eu tenho Cristo, mas está lá na carta de João, aquele que vive pecando não tem parte com Deus. A diferença, você pode até perguntar, quer dizer, Patrícia, que depois que eu aceitar Cristo não vou mais pecar? Não. Você vai pecar porque nós temos natureza pecaminosa. Você não vai mais amar o pecado. Você não vai mais correr para o pecado. Se você amava sentar numa mesa de bar para beber, depois de conhecer a Cristo, você não vai ter mais esse prazer. Se você amava o adultério, amava se prostituir, quando conhece a Cristo, você não tem mais esse prazer. Se você amava passar a perna nos outros, enganar os outros, quando você conhece a Cristo, você se constrange, você tem vergonha do pecado que você praticava. Porque Cristo nos constrange, é a graça. É a maravilhosa graça. A graça, ela me constrange a não pecar. Porque na medida que eu olho para o sacrifício de Cristo, eu vejo que aquela cruz é para mim. Eu entendo, era eu que era para ser ali, maldito, maltratado. A coroa que Cristo levou, espinhosa, era para mim. As chicotadas, tudo era para mim. Quando o ser humano ele tem esse entendimento, né, ele se arrepende verdadeiramente e ele não quer mais levar a vida que outrora ele tinha. Quando ele tem um encontro pessoal, não é com a religião, porque Nicodemos era religioso. Não é com um conjunto de leis, não é com a ortodoxia de alguma igreja, mas é um encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse nascer de novo é o Espírito Santo que regenera o miserável pecador que somos. Então, um ser humano regenerado, ele não ama mais o pecado. Ele ama agradar o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Espírito Santo continue a ministrar essa palavra em seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigada, viu, Patrícia, mais uma vez por trazer essa mensagem para a gente, para todos nós. E olha, quem quer saber, desde vem mais para cá um pouquinho, para a gente encerrar, mas eu quero que o doutor Gustavo dê os contatos dele de redes sociais, como é que as pessoas podem né, achar, tirar alguma dúvida. Eu sei que nas suas redes sociais sempre tem umas dicas, né, muito boas sobre isso. Tem o Instagram da gente, né, que é o G Coutinho Sono, né, e tem o site também da gente, que lá vai ter os contatos, algumas informações sobre as doenças que a gente discutiu hoje, que deixa eu só dar uma afilada, né? E o senhor atua numa clínica específica? Isso, eu atuo na clínica Singular, que fica ali no Live Mall. Mas a gente também tem um ambulatório de distúrbios do sono no SUS, que é ali no Hospital Santa Isabel. Então, o pessoal do SUS que tem problemas de sono, ele tem que ir no PSF pedir um encaminhamento lá para o Hospital Santa Isabel, que a gente vai atender com o maior prazer. Nas redes sociais é G o quê? G Coutinho. Coutinho. Sono. E aí o site é o drgustavocoutinho.com.br. Pronto. Muito bem, a gente agradece demais a sua participação, ter aceitado nosso convite. Tenho certeza que muita gente vai começar a dormir melhor depois de ouvir essas informações. Se não, passa essas informações adiante, compartilhe com os pais, os amigos, avós, aquelas pessoas que você sabe que, né, tem algum tipo de dificuldade do sono, com certeza vai ajudar com informação e também procurar o doutor se estiver sofrendo algum tipo de distúrbio aí do sono. E para quem pediu, né? Desde que agradecer, inclusive, uma pessoa também que tem sido parceira nossa, né, Deise? Então, eu quero agradecer a Marina, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ela é uma das pessoas... Aumenta um pouquinho. Eu quero agradecer a Marina, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ela é uma das pessoas que nos ajudam cooperando com o nosso programa. Obrigada, Marina. Pronto. Obrigada. Um abraço para você, Marina. Meninas, obrigada mais uma vez por estarmos juntas aqui. Esperando que você esteja ligadinho no próximo episódio, que com certeza vai trazer muita informação, conhecimento e edificação. Tá bom? Com certeza. E não esqueçam. Diz, Deise. Assina, ativa o sininho e compartilha. É isso aí. E deixa o like. Se inscreve no canal.
E compartilha com as amigas, né? Uma informação importante como essa sobre o sono vai ajudar muita gente a dormir melhor. É isso, gente. Espero que essa noite seja ótima para vocês. Um beijo, até o próximo episódio, tá?